Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nel Vangelo di oggi incontriamo ancora Gesù intento a parlare alla folla No Evangelho de hoje encontramos ainda Jesus com a intenção de falar à multidão em parábolas do reino dos céus. Me detenho somente na primeira, a do joio, por meio da qual Jesus nos faz conhecer a paciência de Deus, abrindo nossos corações à esperança. Jesus racconta che nel campo in cui è stato seminato il buon grano spunta anche la zizzania. Jesus conta que no campo onde foi semeado o trigo bom, surgem também as ervas daninhas, um termo que resume todas as ervas nocivas que infestam o solo. Fra noi possiamo dire che anche oggi Entre nós, podemos dizer que também hoje è devastato o terreno di tante disservanti ed erbicidi che alla fine é devastado fanno pure il male por sia tantos all'erba, insos, alla por terra, tantas ervas daninhas que fazem tanto mal I servi às ervas, ao solo e à saúde. Os servidores, então, per sapere da foram dove viene la zizzania. ao pai de família para saber de onde vem o joio, e ele responde: Un nemico ha fatto questo perché noi abbiamo seminato foi um inimigo que fez isso, un nemico porque nós semeamos o uno trigo. che fa la concorrenza Um inimigo, alguém que faz a concorrência, venuto a fare questo. veio e fez isso. Loro i servi vorrebbero Eles, os servidores, gostariam de ir imediatamente arrancar o inso que estava crescendo. Invece il padrone dice di no. Em vez disso, o proprietário diz que não, porque arriscaria arrancar juntas e il grano. as ervas daninhas e o trigo. Bisogna aspettare il momento della mietitura. Solo allora É preciso esperar o momento da colheita. e la zizzania Somente então serão sarà bruciata. separadas e o joio será queimado. Anche un racconto di buon senso. É também uma narrativa de bom senso. Può leggere in questa parabola una visione Se della pode ler storia. nessa parábola uma visão da Accanto história. a Dio, il Ao lado de padrone del Deus, campo, o dono do campo, sparge sempre e solo semente que buona, semeia sempre e somente boa semente, che sparge há um la adversário zizzania que per espalha o ostacolare joio la crescita del grano. para impedir o crescimento do trigo. Il padrone agisce apertamente alla luce del sole. O proprietário age abertamente à Il luz suo do sol scopo è un buon raccolto. e o seu objetivo é uma boa L'altro, colheita. l'avversario, invece, O outro, no entanto, approfitta o dell'oscurità adversário, della notte se aproveita da escuridão da noite e trabalha por inveja, per rovinare por tutto. hostilidade para arruinar tudo. L'avversario ha un nome, O adversário tem um nome. l'avversario al quale si riferisce Gesù. O adversário ao qual se refere Jesus tem um nome. É o diabo, L'oppositore per antonomasia di o Dio. opositor por excelência de Deus. Il suo intento è quello di intralciare Sua intenção l'opera della salvezza. é atrapalhar a obra da Far che il salvação, regno di Dio sia ostacolato da fazer com operatori que o reino de Deus seja obstaculizado por operários iníquos, semeadores de escândalos. De fato, a boa semente e o joio representam não o bem e o mal abstratamente, não, mas nós, seres humanos, que podemos seguir a Deus ou o diabo. Tantas vezes ouvimos que uma família que vivia em paz, e de repente começaram as guerras, as invejas, um bairro que era em paz, que vivia em paz, aí começaram coisas ruins. Nós estamos acostumados a dizer que chegou alguém ali e acabou semeando a cizzânia. E também nas famílias, com as fofocas, semeia a cizzânia, o joio. É sempre semear o mal que destrói. E isso é o diabo que faz sempre. Ou a nossa tentação, quando caímos em tentação, de fofocar, de destruir os outros. è quella di eliminare subito il male,
A intenção dos servidores é eliminar imediatamente o mal, isso é, as pessoas más, malvadas, mas o proprietário é mais sábio, vê mais longe. Perché la sopportazione delle persecuzioni e delle hostilità fa parte della vocazione cristiana. Eles devem saber esperar, porque suportar as perseguições e as hostilidades faz parte da vocação cristã. O mal certamente deve ser rejeitado, mas os malvados são pessoas com as quais é preciso ter paciência. Não se trata daquela tolerância hipócrita que oculta a ambiguidade, mas da justiça mitigada pela misericórdia. Se Jesus veio buscar os pecadores mais que os justos, curar os enfermos mais ainda que os saudáveis, também a nossa ação, seus discípulos, deve ser dirigida não para eliminar os malvados, mas para salvá-los. E aqui entra a paciência. O Evangelho de hoje apresenta duas maneiras de agir e viver a história. Por um lado, o olhar do patrão, que vê longe. Por outro, o olhar dos servidores, que veem o problema. Os servidores estão preocupados, eles querem um campo sem ervas daninhas, o proprietário um bom trigo. O Senhor nos convida a assumir seu próprio olhar, o que se fixa no bom trigo que sabe protegê-lo mesmo entre as ervas daninhas. Aqueles que buscam os limites e defeitos dos outros não colaboram bem com Deus. Mas sim aqueles que sabem reconhecer o bem que cresce silenciosamente no campo da igreja e da história, cultivando até a maturação. Então será Deus e somente Ele a recompensar os bons e punir os malvados. Que a Virgem Maria nos ajude a entender e imitar a paciência de Deus, que deseja que nenhum de seus filhos se perca, a quem Ele ama com o amor de Pai.